Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo, Ele é bom. Deus é fiel o tempo todo. Graças a Deus, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, nós estamos aqui para mais uma manhã na presença dEle, a Escola Vida Plena. E que a graça de Deus e a direção do Espírito Santo dele seja sobre nós e em nós, nesse ambiente, para junto nós estudar mais um pouco da Palavra de Deus, sermos edificados e fortalecidos por esta Palavra. E hoje, a nossa aula de hoje é sobre serviço cristão. E eu vejo esse tema como primordial na nossa caminhada, na nossa história como igreja, como filhos de Deus que somos, dentro dessa relação pai e filho, relação nós como igreja, como filhos do Senhor e o reino de Deus, e nós precisamos ter uma consciência bem clara a respeito do que significa o serviço cristão, o que Deus colocou diante de Jesus, a missão que Deus deu a Jesus e que Jesus deu a nós, e o Espírito Santo está aqui justamente para garantir a eficiência, a eficácia do serviço da igreja. Também, além de trabalhar em nós a nossa salvação, e esse é um dos sinais que eu vejo como marca de uma igreja relevante, de pessoas, de filhos de Deus, com a consciência de quem é, e do que está fazendo, da participação dele na obra do Senhor. E nós, como igreja, temos que ter essa consciência, isso bem claro diante de nós, da nossa participação, porque o Espírito Santo está em nós e trabalha através de nós. Amém? Então, hoje o nosso tema é serviço cristão. Vamos estar orando a Deus nesse momento, agradecendo a Ele por essa maravilhosa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Reconhecemos a Tua graça em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. O Teu Espírito Santo já está aqui, já está em nós. Mas, Senhor Deus, nós clamamos pela manifestação do Senhor neste lugar. A manifestação do Teu doce Espírito Santo nos dando entendimento, revelação, de tudo aquilo que vamos conversar aqui a respeito da Tua palavra. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e ela se torne frutífera, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Então, queridos, como nós trazemos nessa manhã como proposta para o nosso estudo de hoje, para a nossa aula de hoje de serviço cristão, nós precisamos observar a nossa vida, os desejos do nosso coração, para nós entendermos o que Deus, o que o Espírito Santo está nos direcionando a fazer. Então, uma das coisas que nós precisamos de imediato quebrar nas nossas vidas, em relação ao serviço cristão, é de que nós não fazemos tudo o que queremos. Já vamos começar por aí. Se nós queremos servir a Cristo, esteja pronto para fazer o que é preciso ser feito. Porque nem sempre será possível você e eu fazer o que queremos. Nem sempre devemos fazer o que é preciso. Então, quando Jesus está lá na cruz, ele fala assim: Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. O próprio Jesus entendeu isso. Às vezes nós não fazemos o que queremos, temos que fazer o que é preciso. E por isso que
Nós sempre vamos voltar um pouquinho à aula de maturidade para entender isso. Então, tem serviço na igreja que exige um pouco de maturidade, de experiência para fazer, e eu e você temos que ter consciência disso, que nem todos podem fazer aquele serviço. Nem todos estão preparados para aquele serviço. Mas todos podem aprender. Então, uma coisa que vai estar sempre aberto na igreja, nos ministérios, é o quê? A oportunidade de aprender. E a própria pessoa discernir o que o Espírito Santo está pedindo, está direcionando a vida dela. E assim nós vamos crescendo. Tá? Quando a gente tem essa consciência de quem nós somos no corpo de Cristo. Então, o serviço cristão, ele tem duas vertentes, que nós vamos destacar aqui. Tem mais, mas nós vamos destacar somente duas. Tá? Que é, em primeiro lugar, a edificação da igreja. A edificação da igreja. Então, eu trabalho para que vocês cresçam, sejam edificados, e vocês vão trabalhar para que eu cresça e seja edificado. Então, aí nós vamos entrar no mérito da comunhão, da unidade, do aperfeiçoamento, de todas essas coisas que cooperam para o crescimento, para a edificação da igreja. E quando a gente fala edificação, não é somente um crescimento, mas é a fortificação da igreja. A igreja ela tem que ser fortalecida. Não pode ser algo frágil. A igreja não pode ser frágil. A igreja ela tem que ser madura, tem que ser forte, como o nosso Deus é. Por quê? Porque a igreja vem para uma guerra, para uma batalha. Nós somos estabelecidos neste mundo para uma guerra. E, às vezes, nós colocamos a igreja numa visão romântica. Nesse mundo não tem somente a parte romântica. Não, tem uma guerra, uma batalha está sendo estabelecida no mundo espiritual e no campo social que nós estamos vivendo. Então, essas coisas têm que ficar bem claras. E o segundo ponto é a edificação de cada membro, de cada irmão. A Bíblia diz que a igreja ia crescendo de acordo com as pessoas que iam se convertendo. Ela ia crescendo, mas ela ia se fortalecendo na comunhão e no partir do pão. Edificação. Então, nós precisamos entender isso. Então, percebe que aos poucos nós estamos abrindo algumas lacunas para nós entendermos as nossas necessidades como igreja. Porque se nós queremos crescer e avançar, nós temos que consolidar, fundamentar a igreja nesses pilares. Ok? Então, olha só. João, no capítulo 12, verso 26, diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Presta bem atenção nisso. Todo serviço está sendo supervisionado. Todo serviço está sendo supervisionado. Tudo que você faz está sendo supervisionado pelo Pai. Quando você diz assim, eu estou servindo na casa de Deus, pode ter certeza que Ele está de olho em você. Não tem aquele negócio assim, onde você passa tem aquela plaquinha. Você está sendo filmado? Nós estamos sendo filmados. Por quê? Porque o texto bíblico diz que o meu Pai o honrará. E Deus não é injusto. Ele vai honrar cada um de acordo com as suas obras. Então, nós podemos fazer um trabalho coletivo, mas a honra é pessoal. Entende isso? Então, para nós entendermos que o Pai honra a quem o serve. Quando nós lemos Hebreus, está aqui o nosso tema do ano, que a Bíblia diz que a fé será honrada, recompensada.
Assim também como seu serviço. Agora, nós não devemos fazer isso por barganha. Eu vou fazer porque Deus prometeu me honrar. Mas você não sabe como Ele vai te honrar. Em que área Ele vai te honrar. Se Ele vai te honrar de acordo com aquilo que você está condicionando a Ele. Não é isso. Ele vai te honrar de acordo com o propósito e plano dele para a sua vida. Entende? Então, por quê? Deus vai te dar condições para você continuar servindo o Filho. Para você continuar servindo, trabalhando, crescendo, sendo edificado. Então, essas duas áreas, a edificação da igreja e a edificação pessoal de cada crente, de cada filho, que nós vamos estar focando a nossa conversa nesse primeiro momento a respeito do serviço cristão. Então, ninguém é dispensável nessa missão. Lugar que todos têm que servir. Seja as crianças, seja os juniores, adolescentes, jovens, todos têm lugar no corpo para servir. Porque todos que estão ligados ao corpo faz parte do corpo. E o corpo se movimenta de uma forma uniforme, em conjunto. Já pensou você agora estar aqui e deixar a perna em casa? Não, vou deixar meu braço em casa, ele está muito cansado, vou deixar o braço em casa. As pernas essa semana andou muito, então ela vai ficar em casa descansando e você vem com o resto do corpo para cá. Dá para fazer isso? Não dá, porque senão nós matamos o membro. Então, preste bem atenção nisso. Às vezes, o corpo vive sem um membro, mas o membro não vive fora do corpo. Ele morre. Entende? Então, às vezes, a pessoa assim, perdi a mão. A mão morreu, o corpo continua, sem a mão. Mas a mão que está fora do corpo, ela morreu. Então, nós, quando pensamos nisso, nós temos que olhar um para o outro e perceber isso, nesse momento de comunhão, de edificação. Ô, meu amigão, obrigado. Que coisa linda, viu? Servindo ao Senhor. Essas crianças são lindas. Então, Deus, isso é exemplo, o Espírito Santo está te ensinando, hein? Então, nós vamos percebendo essas coisas, como Deus age, como Deus nos fortalece. Então, à medida que a minha igreja vai sendo fortalecida, a igreja que eu faço parte vai sendo fortalecida, eu também vou sendo fortalecido. Eu também estou crescendo. Diferente daquele membro que a igreja está crescendo, ele está sendo um peso ali. A igreja está puxando ele, está puxando ele, está puxando ele, está puxando ele. E ele está tentando fugir. Então, o que a gente faz? É para que esse membro não morra. Também tem aquele exemplo da brasa, fora do braseiro. Ela vai se apagar, ela vai morrer. Então, quando nós ligamos para um irmão, perguntamos como ele está, nós estamos o quê? Trabalhando a edificação da igreja. Nós estamos servindo ao Senhor. Quando você contribui com o seu dízimo, com a sua oferta, você está trabalhando para a edificação da igreja. Então, tudo que nós temos aqui, a luz, ar-condicionado, tudo isso que nós temos aqui é por quê? Porque cada membro aqui é fiel e deve ser fiel. Porque nós precisamos manter a obra do Senhor. E não é para nós. É nós abrirmos as portas, deixar bem aberta como assim está agora, para que outras pessoas cheguem. E nós temos que entender que essas pessoas que estão chegando é resposta das nossas orações. E elas também precisam ser edificadas e fortalecidas. Agora, como nós podemos fazer isso? Olhando para o serviço cristão. Tá? Como nós podemos fazer isso olhando para o serviço cristão? Então, eu queria começar com vocês no texto de Efésios 4:12.
como nós falamos aqui. Olha só, Efésios 4:12. Diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu olho, eu estou trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Eu e você. Porque nós somos santificados pelo Senhor Jesus. Nós somos santificados pela sua palavra. E quando nós estamos trabalhando um pelos outros, e esse trabalho que eu faço é um trabalho em amor. Esse serviço cristão, ele é feito em amor. Ele é feito em gratidão a Deus pela salvação, pelo amor dele derramado em nós, pelo nosso amor por ele. Então não é assim, eu tenho que servir. Você não tem que servir. Agora, se você ama servir, você deve servir. Se você ama a sua igreja, você deve servir. E se você quer servir, você tem que demonstrar isso em amor. Primeiro a Deus e pelos seus irmãos, pelo nosso ajuntamento como igreja. Às vezes nós falamos assim, eu estou servindo a Deus. Não está. Você está servindo a igreja, você está servindo os seus irmãos. Através disso você serve a Deus. Porque Deus não precisa ser servido, querido. Deus precisa de alguma coisa? Vamos lá. Nós que precisamos. Mas sabe o que Deus precisa? Deus precisa honrar. Deus precisa recompensar. Deus precisa. Deus precisa compartilhar o que Ele tem. Deus precisa dar do que Ele tem. Entende? Então, a forma de eu receber de Deus é a comunhão. E também, através dessa comunhão, o meu senso de pertencimento. Então, tudo isso envolve a forma que Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Romanos, no capítulo 14, verso 19, diz assim: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Então, enquanto eu estou aqui, eu também estou sendo edificado por vocês. Quando eu vejo vocês aqui, isso alegra o meu coração. Então, o que eu estou passando para vocês é o que eu recebi do Senhor, de uma forma para essa igreja. Talvez o que eu esteja falando aqui não sirva para outra igreja, mas para essa igreja serve. Para a minha vida e para a sua vida serve, porque nós temos uma relação de irmãos e de missão, que eu dependo de vocês e vocês dependem de mim e nós dependemos um dos outros. Então, por isso que essa visão de edificação um dos outros. Então, quando nós começamos aqui falando que na igreja nós não podemos fazer tudo o que queremos, isso é questão de entendimento, de maturidade. Nós tivemos um encontro aqui com o pessoal da mídia, do som, da música. Foi interessante na sexta-feira. Foi bom, nós conversamos algumas coisas e nós percebemos como Deus tem trabalhado e quer trabalhar na vida da igreja. Mas, se nós não seguirmos essa palavra, esse direcionamento, nós teremos dificuldade se nós perdermos essa visão de contribuir. De contribuir. Então, como eu, como servo, devo me portar? O que eu devo contribuir com a igreja? O que Deus pede de mim? Pastor, eu não sei o que fazer. Vem conversar com a gente. Vem conversar com a gente. Procura um irmão para conversar. Eu quero tanto servir. Como eu posso ser útil na igreja? Que áreas estão precisando? E nós vamos dar o direcionamento. Nós vamos conhecer o seu coração, saber que você tem dons, e você tem. Não tem ninguém
no corpo de Cristo que não tenha dom. Todos, pelo menos um dom têm. E, principalmente, o dom do amor. Porque muitas das vezes nós olhamos para as capacidades, não, a referência é o meu irmão que faz bem. Aí eu não quero fazer, porque aquele irmão faz tão bem aquilo que eu preciso estar no nível dele para fazer. E essa não é a nossa referência, não. Na igreja, não. Na nossa igreja, a referência é o amor e o comprometimento. Todos podem fazer. Todos devem fazer. O irmão que sabe muito, tem hora que ele tem que sentar para dar espaço para aquele que sabe mais ou menos. Para que ele cresça. E ele só vai crescer fazendo. Sendo orientado, sendo treinado. Em amor. Tudo bem? Então, olha só como é que nós vamos... Aí, 2 Coríntios 10, 8 diz assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Então, olha só, porque se eu me gloriar um pouco mais da autoridade que Deus me deu, então há um limite de autoridade no serviço. E lembra lá que o pai está olhando para honrar? O pai está olhando como aquele líder, o coração daquele líder ou daquele servo se porta. Então ele diz assim, olha, o Senhor me conferiu para a edificação e não para a destruição. Então, nós vamos entender isso. E nós podemos nos avaliar. O que eu estou fazendo hoje? Contribui para a edificação? Porque, queridos, é um assunto que, quando nós dermos o segundo passo em direção a isso, talvez vai machucar um pouquinho, ou vai trazer controvérsias. Porque nós, humanos, muitas das vezes nós nos valemos do nosso orgulho e falamos que é zelo. E nós vamos trabalhar essa questão depois a respeito disso. E até no culto nós vamos estar falando um pouquinho disso e vocês vão pensar assim, poxa, parece que tem uma continuidade. Não é. Depois que estava orando lá, falei, meu Deus, como que é coisa... A palavra ficou linkada, mas tremendo o que Deus está falando aqui. Então ele diz assim, então agora Colossenses 2:19, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Quando você olhar o versículo no Colossenses 18 e 17, nós vamos entender um pouquinho, mas eu queria pegar a parte B desse verso, de Colossenses 2:19. Porque essa parte A ele está falando dos versículos anteriores. Tá? Mas aqui, olha só, a parte B. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. Então, guarde isso aqui. Nós estamos unidos uns aos outros, a Deus, à igreja, por meio de todas as juntas e ligamentos. Que juntas são essas? Poderíamos colocar aqui, você, eu, os nossos sentimentos, a palavra de Deus, o Espírito Santo, tudo que envolve a edificação da igreja. Tudo que envolve a edificação de cada membro. Então, quando você chega aqui, tem uma equipe de recepção ali para te dar boas-vindas, faz parte desse ligamento. Faz parte dessas juntas. Quando você chega aqui, tem uma equipe ensaiando o louvor, faz parte desses ligamentos. Tem alguém aqui transmitindo, gravando. Tem alguém que coloca água, tem alguém que vem servir água aqui para o pastor. Está servindo, está edificando. Tem alguém ali na mídia
projetando, são juntas e ligamentos. E às vezes nós olhamos para essas pessoas como se elas fossem culpadas de alguma coisa dar errado. Então, por isso, querido, que nós temos algumas coisas que são primordiais ao serviço, que é a nossa santificação. É a nossa vida de oração. Porque para você servir a Cristo através da igreja. Então, se você não desenvolver uma vida de santificação, de exemplo, e aqui, gente, quando eu falo exemplo, não é de você de perfeição, não. É do exemplo daquele que busca a perfeição, daquele que busca o crescimento, daquele que busca melhorar a cada dia, tanto a sua comunhão com Deus, como a comunhão com o irmão. Percebe que às vezes, quando você não está bem com o irmão, isso atrapalha seu culto? Você chega na igreja, a primeira coisa assim, tomara que eu não veja, tomara que a fulano não vá hoje. E a outra lá, o outro lá, talvez está pensando a mesma coisa de você. Entende? Então, por que nós temos que ter esse cuidado com as nossas relações, com os nossos relacionamentos? Para que eu, como pastor, não atrapalhe o culto de vocês. E eu deixo aqui bem claro, querido, por favor, me ajude. Vem falar comigo. Vamos conversar, vamos criar um ambiente de amor, de paz entre a gente, como nós conversamos aqui já no início. Então, tudo isso contribui para o avanço da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, olha só, eu gosto quando... Eu ia começar aqui, mas o Salmo de número 100. Isso aqui, para mim, ele resume tudo. Quando eu me vejo servindo ao Senhor, quando eu me vejo servindo à igreja. Não, você não vai conseguir servir ao Senhor sem servir à igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você não servir à igreja, você está dizendo para você mesmo que você está fora do corpo. A primeira coisa que nós servimos é o nosso próprio corpo. Você toma água? Você não tomou cafezinho da manhã hoje lá? Você está servindo o seu corpo. E às vezes, aqui vai um alerta, às vezes nós servimos o nosso corpo mal, não cuidamos dele como deveríamos cuidar. E isso passa para as coisas que nós fazemos também. Porque nós temos que encontrar um propósito no reino para servir. Você foi salvo para servir. Entende? E nós vamos crescendo. Olha só como o Salmo de número 100 nos diz. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Aí ele diz assim, sirva ao Senhor com alegria. Então, o serviço faz parte da nossa adoração, da nossa celebração. Não tem como você dizer assim, que diz que adora ao Senhor sem servir. E aqui, o serviço cristão, depois nós vamos entender que ele se estende para fora das quatro paredes da igreja. Não é só aqui, ele se estende para fora. Quando você dá um pão a uma pessoa que precisa, quando você intercede pelo seu vizinho, quando você dá um bom testemunho lá no seu trabalho, quando você ajuda alguém no seu trabalho, quando você é um bom profissional, faz aquilo com zelo, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, nós vamos entender que a edificação da igreja está relacionado ao reino dele. Por enquanto, nós estamos falando da igreja local. Tá? Esse primeiro momento nosso, nós estamos falando da igreja local. Um coração de quem quer servir, um coração de quem ama, um coração fiel a Deus. E ele diz assim, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos... E somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Então, o que está dizendo aqui? Nós estamos dentro de um campo de cuidado dele. Enquanto você está servindo, você está sendo protegido por aquele local, por aquele ambiente, pela função que você exerce. Vamos lá. Você trabalha em uma empresa. O que essa empresa fornece para você? Estabilidade. Mais o quê? Segurança. Enquanto você está ali dentro. E ela ainda te dá segurança de trajeto. Se você está em caminho do trabalho, se você está saindo do trabalho para casa, você está amparado pela segurança daquela empresa. Porque você está dentro do ambiente de trabalho. A empresa tem que te dar isso. Porque ela é responsável por você. E se acontece um acidente de trabalho naquele local, o que a empresa faz? Ela assume as responsabilidades, ela cuida de você. Não é isso? Por que o nosso Pai do céu ia deixar você como membro, como parte da igreja, desamparado, se você está servindo a Ele? Por favor, não vamos generalizar. Circunstância da vida, dificuldade, mas o Senhor ampara os seus. O Senhor ampara os seus. Você está debaixo de uma cobertura do Senhor para a sua vida. Então, nós precisamos entender. Ele fala assim, entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Então, quando você vier servir ao Senhor, venha assim. Vá com alegria. Eu estou indo para a casa de Deus, servir ao Senhor. Eu estou lá, vou encontrar com meus irmãos e juntos nós vamos prestar culto ao Senhor. Eu vou orar pelos meus irmãos vão orar por mim. E eu digo para você que o serviço cristão é a melhor forma de crescimento e de amadurecimento da igreja e de seus membros. Porque quando você entende que o serviço cristão está dentro do poder de Deus de pastorear a sua vida, as coisas mudam. Então, enquanto eu estou servindo, eu estou sendo pastoreado, eu estou sendo cuidado. Então, não dá para tirar o serviço do pastoreio. Foi isso que eu estava conversando com um grupo aqui na sexta-feira. Enquanto vocês estão servindo, vocês estão sendo pastoreados. Vocês estão sendo cuidados. E esse é o papel do pastor. Cuidar dos seus membros. Cuidar do seu rebanho. E nós vamos avançar. Porque enquanto você está servindo, a gente se abraça. Como está aí? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Vamos fazer juntos. Então, a primeira coisa que às vezes o Satanás faz é falar assim, não vai para a igreja hoje não. E vai servir de novo, toda semana você está lá servindo, está toda lá servindo. Mas o Senhor não te serve todos os dias? Ele não cuida de você todos os dias? Aí nós temos um dia na semana, às vezes 2, e ficamos aqui 1h30, no mais tardar 2 horas. E às vezes não valorizamos isso. A oportunidade que nós temos de ser edificados, de sermos cuidados um pelos outros. Irmãos, a igreja é a única esperança desse mundo. A igreja é a única esperança desse mundo. Mas se eu e você não valorizarmos a igreja, a comunhão, nós estamos tirando a única esperança desse mundo. E nós ficamos trabalhando contra a edificação da igreja. Você é útil,
você é importante, você foi salvo, você foi integrado à igreja para servir, e servir com um propósito. Aí ele diz assim, ó, rendam-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Interessante isso, porque não é algo que vai parar em nós, vai continuar. Vai continuar. Então, quando eu percebo que eu pertenço a esse pastoreio, que essa igreja é minha igreja, eu sou responsável pela edificação dela. Eu me torno exemplo para as pessoas que me seguem. Então, o que nós concluímos? Que o serviço é um chamado pessoal. As pessoas falam assim, ninguém é insubstituível. No corpo de Cristo, não é. Não é. Se faltar um membro, faltou um membro. Pode colocar até outro no lugar, mas é outro membro, não é aquele membro. Não é porque alguém está fazendo algo no meu lugar que eu não faço falta. Faço sim. Porque eu faço parte do corpo. E se eu não estiver, o corpo está incompleto. Por mais que tenha alguém exercendo a minha função. Entende? Eu não vou hoje não. E às vezes, aqui agora vai uma palavra assim bem direcionada, as pessoas querem ser vistas. E às vezes nós usamos o serviço cristão para ser visto. E o propósito não é esse. O propósito é edificação. Senão eu trabalho em vão. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim que para nós sermos firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho, ou que o vosso trabalho, o trabalho da igreja não é vão no Senhor. Entende? Mas se eu deixar de fazer, de servir, eu faço falta. Você faz falta. E muita falta. Por mais que outra pessoa faça, não é você fazendo. E você precisa estar junto. É melhor você estar junto com aquela pessoa, fazendo junto com ela. Ter 3, 4, 5, 6 fazendo a mesma coisa. Do que ter 4, se eu posso ter 6. Ter 2, se eu posso ter 10. Entende? Então, isso que eu preciso entender. Tem 20 pessoas trabalhando comigo aqui, está uma benção. Não, tem que ter 21. Tem 21 pessoas aqui trabalhando comigo, que benção, que legal. Não, tem que ter 22, 23, 24, 25, 26. Tem que ter 100, 200, mas tem que ter mais gente. Porque tem alguém ainda fora do corpo. Isso é edificação. É você sempre olhar que falta alguém e tem espaço para mais um ao seu lado fazendo aquilo que você está fazendo. E fazer com amor. Uma outra coisa é quando chegar pessoas novas, nós sabermos receber com amor. Receber com amor. E se for preciso, compartilhar o que nós temos. Para que essa pessoa também seja edificada. Olha só, 1 Pedro 4:10. Como nós falamos que é um chamado pessoal. Cada um, olha como é que o texto começa. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Por que não é para servir a mim mesmo? Por que não é para servir a Deus? Porque quando nós queremos excluir, às vezes, as pessoas, nós usamos essa desculpa. É para Deus, tem que ser o melhor. Então, eu vou separando algumas pessoas. Eu quero selecionar. Queridão, por favor, isso é obra do Espírito Santo. Não é sua, nem minha. Nossa obrigação é acolher, é integrar. Porque Deus trabalha. Poderia dar exemplos para vocês aqui, incríveis, de pessoas que chegou comigo na igreja, ela não sabia fazer nada.
Nada. E fomos para o discipulado. Vamos orar. E aí, Senhor, capacita. Dê dons. Ajuda, Senhor, abençoa. E eu ficava ali, Senhor, onde eu vou colocar essa pessoa? Onde ela vai servir? Eu ficava... E essas pessoas cresceram. Hoje acho que são mais líderes do que eu. Estão na minha frente. Estão fazendo com excelência, mas com o mesmo coração. Com o coração de servo. Às vezes, as pessoas te dão oportunidade para você crescer. Aí depois a pessoa vai lá e cospe no prato que come. Causa bagunça na igreja, causa divisão na igreja. Mas porque não trabalham para Deus. Não se submete. Não sabe entender as circunstâncias e o tempo certo e a forma certa de fazer as coisas. Se tornam ansiosos, gananciosos. Porque cresceu um pouquinho. Então nós precisamos entender isso aqui. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Pensa bem o pastor aqui pregando, dando aula sem estar ninguém aqui. Sozinho aqui. Não. Não é isso, é os outros. Aí ele diz assim, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Gente, administrando fielmente. O fiel, ele é fiel em todos os sentidos. O que é fidelidade? O que é ser fiel? Fiel é quando você se compromete com aquilo que você se propôs a fazer e ser. Se você entrar em um clube lá, para fazer parte dele, ele vai dizer para você lá as condições que você tem que entrar naquele clube. Não é isso? Horário, regra, os direitos que você tem, os deveres que você tem. Não é isso? Aí você se filiou àquele grupo. Você tem que cumprir as regras ou não? Por quê? Porque se você aceitou, você disse que vai ser fiel. Então, quando nós entramos, nós estamos na igreja, nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que a igreja tem regras para servir. Isso não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus. Você deve ser ofertante, você deve ser dizimista, você deve ser comprometido com a oração, você deve ser comprometido com a palavra de Deus, você deve ser comprometido com o bem-estar do seu irmão. Nós devemos, porque nós estamos no corpo de Cristo, estamos ligados à igreja de Cristo e ela, por si só, ela já estabelece a forma de funcionamento da igreja. É a palavra que diz isso. Então ele diz assim, administrando fielmente a graça de Deus. Então Deus derramou sobre você uma graça, um dom, e você deve ser fiel na administração desse dom. Assim como eu. E interessante que quando eu estou exercendo o meu dom, ele não pode ser impedimento para você exercer o seu dom. Tem que dar certo. Tem que ter o ajuntamento. Então Paulo vai dizer isso aqui, olha só. Complementando isso, Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado. Então, se eu estou falando que eu tenho que administrar fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas, eu tenho que entender que essas múltiplas formas envolvem eu e você. As nossas diferença. Entende? Para que haja um ajustamento, um alinhamento. E aqui, querido, aí ele fala assim que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Se você fosse carioca, né, eu ia falar assim, não quebra a corrente, não.
Não é isso? Não quebra a corrente, não. Entende? Como nós somos da Igreja Batista Aliança, não quebra a aliança, não. Vamos se ajuntar, vamos se auxiliar, vamos cuidar um dos outros. Então ele diz assim, ó, segundo a justa operação de cada parte. Por que operação de cada parte? Porque nós recebemos esse dom de Deus. E Deus não vai errar quando colocou em você, derramou sobre você esse dom. E colocou você neste lugar, nessa igreja, ou naquela família. Então nós temos tudo, queridos, tudo que precisamos para crescermos fortes e fiel, identificados com a palavra de Deus, com o reino de Deus, diante daquilo que recebemos dele, para o servir. Aí ele faz assim, ó, de acordo com essa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Efésios 4,16 ainda. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Interessante. Você vai perceber que o amor envolve todas as coisas. Todas as coisas que nós fazemos e como fazemos para o Senhor. Então, aqui, o que é necessário, então, para você e eu servirmos ao Senhor? É a consagração. É a preparação. Na primeira ordem da tribo de Levi, ali, Arão foi consagrado sacerdote por Moisés. E ali ele deixa como isso deveria ser. Então, quem escolheu Arão foi Deus. Mas quem consagrou foi Moisés. Porque Moisés ouviu de Deus. Então, vai ter sempre um líder, vai ter um pastor, para orientar e organizar a consagração, o serviço na casa de Deus. Então, Arão, depois que ele foi consagrado por Moisés, ele passou a ser responsável por todo o trabalho relacionado ao sacerdócio. Só ele podia fazer. E depois ele é orientado a consagrar os seus filhos, para que aquela linhagem e aquele serviço fosse mantido nessa tribo. Tá? Então, o que acontece? Então, essa função do sacerdote era o quê? Era a edificação da casa de Deus. Mas agora, Jesus vem e derrama sobre nós, através do Espírito Santo, essa atribuição de edificação do reino dele. Entende que agora não é mais casa, e sim reino? Mas começa da casa, que nós chamamos de igreja. Então, através da igreja, o reino de Deus é estabelecido. E nós vamos edificando a igreja e mutuamente, juntamente, edificando o reino de Deus. Respeitamos outras igrejas que também estão trabalhando para a edificação do reino de Deus. Mas nós, como igreja local, trabalhamos para a edificação da igreja local, visando a edificação do reino de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E essas atividades, depois que o Arão recebeu de Moisés e passou para os seus filhos, ele passou a ser supervisor dos seus filhos, como ele fazia, quando, a forma. Tanto que ele perdeu 2 filhos por ter feito a obra do Senhor sem estar preparado para fazer. Não se prepararam para fazer. Então, quando nós olhamos isso aqui, nós não devemos seguir esse exemplo. Nós devemos ter cuidado com as coisas que recebemos de Deus para fazer. Nós somos privilegiados. Nós somos abençoados por estar aqui, por estar crescendo, por estar avançando, por estar
fazendo a obra de Deus. Quando nós formos estudar os dons espirituais, nós vamos voltar um pouco aqui. Por quê, gente? Por quê, queridos irmãos? Deus conta com você. Às vezes você fala assim, não, Deus não precisa de mim, não. A igreja não precisa de mim, não. Quem foi que disse isso para você? Se Deus criou a igreja por sua causa, por que Deus... Olha, eu fiquei esses dias pensando nisso aqui, que a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. Por que? Eu fiquei pensando assim, por que Cristo é o cabeça da igreja? Sabe por quê? Porque ele podia fazer tudo sozinho, ele podia ser cabeça, mão, pé, corpo, podia ser tudo. Cristo podia fazer tudo sozinho. Deus podia fazer tudo sozinho. Mas sabe o que ele faz? Ele abre espaço no corpo dele para eu e você fazermos parte da obra dele. E ele torna isso um meio de comunhão com ele. Os anjos queriam fazer isso. Ele disse, não, são eles. Entende? Como é importante nós pensarmos na profundidade que é servir a Deus na casa dele. E eu vou dizer para você, o serviço cristão envolve tudo. Nós ganhamos pessoas para Jesus na porta, com um abraço, com um aperto de mão. Nós ganhamos pessoas para Jesus através da oração, da intercessão. Depois eu vou falar para vocês dos dons invisíveis que não aparecem na igreja. Não aparecem, mas estão no nosso meio. Entende? Por isso que a Bíblia fala servir ao Senhor com alegria. A alegria da igreja, o entusiasmo da igreja faz com que as pessoas se arrependam. Eu queria tanto essa alegria. Eu queria levar essa alegria para casa. Tem pessoas que se sentem tão alegres, tão felizes na igreja, que não quer sair da igreja. Quer ficar aqui. É tão bom estar na igreja. É tão bom. Entende? Mas nós precisamos levar essa mensagem para fora. Nosso serviço cristão tem que sair também das quatro paredes. Então, quando você estiver fazendo o seu almoço lá, e chegar uma visita, saiba que você pode estar servindo a Deus ali. Você está arrumando a sua casa, você pode estar servindo a Deus arrumando a sua casa. Você está no mercado fazendo compras, você pode estar servindo a Deus ali. Agora, o grande desafio é: deixa o Espírito Santo servir você. Quando você entender que a igreja também te serve, talvez você vai ter mais entusiasmo para servir. Mais alegria. Entende o que nós estamos falando? Nós vamos continuar esse assunto semana que vem, porque tem uma parte muito importante. Tá ok? Então, nós vamos ter Serviço Cristão parte 2. que nós iremos trabalhar a nossa identidade, como nós somos trabalhados por Deus enquanto servimos. Como Deus nos aperfeiçoa em todas as áreas. Tem pessoas que são grandes líderes lá fora, no mundo profissional, porque aprenderam a servir na igreja. Eu sou uma delas. Tudo que eu fazia, quando eu trabalhava no mundo secular, eu aprendi na igreja. E tive grandes resultados com isso. Tem pessoas sendo reconhecidas lá fora, no meio de pessoas super preparadas, super estudadas.
mas que não tem essas fundamentações da palavra de Deus para servir. E Deus recompensa. Deus recompensa. Não pense que o seu trabalho é vão, que ninguém está vendo. Deus está vendo. Lembra que quando aquela viúva veio, o texto diz que ela veio entregar a oferta dela e Jesus estava vendo. Quem ele viu? Quem Jesus viu? Jesus viu todos, não só a viúva. Ele simplesmente destacou a viúva. Mas Jesus viu todos ofertando. Então não adianta a gente tentar maquiar nada para Deus. Não adianta. Deus sabe. Como você está doando o seu serviço, a sua experiência na igreja. Deus sabe. Deus sabe que às vezes você está se servindo da igreja. Deus sabe. E não servindo a igreja. Deus sabe. Então, às vezes, a gente vai medir a igreja pelo crescimento dela. Ah, a igreja está crescendo, Deus está abençoando. Ah, Deus, não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com glorificação do nome dEle. Com exaltação do nome dEle. Não será do nosso jeito. Será do jeito da palavra de Deus, do jeito de Deus que Ele mesmo já estabeleceu. Para nós concluirmos, nós vamos falar da ceia do Senhor. Tá? Porque na ceia do Senhor é um serviço, uma ordenança dele. Então, quando nós estamos lá preparando a ceia do Senhor, Jesus fala para os seus discípulos para eles irem a um determinado lugar que tinha uma pessoa que já tinha casa separada para ele celebrar a ceia do Senhor. E os discípulos foram e tinham a casa, encontraram tudo como Jesus tinha dito. Aí, Jesus, ele mesmo parte o pão. Ele, Jesus, parte o pão. Ele mesmo, Jesus, distribui o pão. Olha como é que é a visão do servo. Ele mesmo parte o pão, ele mesmo distribui o pão. Ele distribui o cálice. E ele diz, depois, comamos e bebamos. Porque esse é o meu corpo que será partido por vós. Então ele vai explicando. Mas ele fez. Ele conclui uma parte visível daquilo que ele ia fazer no mundo espiritual, quando ele vai para a cruz. E aí nós vamos entender o que representava o serviço do Arão e seus filhos em relação à igreja do Senhor, a edificação do reino de Deus. E Deus vai trabalhando isso no seu coração, queridos. Não abra mão. Deixa Deus usar a sua vida. Vamos nos colocar em pé? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de edificação, de estudo da Tua Palavra. Fortalece os nossos corações e, Senhor Deus, edifica-nos, Senhor Deus, as nossas vidas no propósito pelo qual o Senhor tem para cada um de nós. E como igreja do Senhor, Pai, nós possamos crescer, avançar, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus, agradecido ao Senhor. Faça de nós verdadeiros mordomos, fiéis e obedientes ao Senhor, em todo o tempo, Senhor Deus. Não somente na igreja, mas em qualquer lugar que o Senhor nos enviar, possamos estar prontos para servir ao Senhor com alegria
em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém, querido? Então, até a próxima semana, nós estaremos aqui continuando essa aula na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo pela internet, compartilhe essa mensagem, esse estudo com pessoas que você conhece. Deus te abençoe.